senhores vereadores, senhoras vereadoras, servidores, imprensa que acompanham essa sessão hoje. A fala da tribuna é uma fala que eu não gostaria de fazer no dia de hoje. Primeiro, queria fazer alguns agradecimentos aos servidores da Câmara, que ontem estiveram conosco até tarde da noite. Também fazer agradecimentos à equipe de segurança, que demonstrou uma serenidade, uma responsabilidade em alguns momentos tensos que nós tivemos ontem. E lamentar por 3 fatos que ocorreram com os vereadores. Não só a ofensa, como também a sua integridade que foi ferida. Lamentar o fato ocorrido com a vereadora doutora Kátia, de Triste, vereador Bobato, vereador Colpani, tiveram agressões físicas. Isso é lamentável, Me solidarizo com os vereadores também, que naquele momento de tensão estiveram presentes, doutor Valmir, doutor Osias, vereador Cristiano, vereador Felipe Braga, vereadora Noêmia, vereadora professora Josete. Vereadora Noêmia muitas vezes também mediou alguns momentos que esteve tensos. Vereador Cristiano Santos, acho que eu falei. Vereador Tiago Ferro. Primeiro, dizer que, em momento algum, esta casa fechou-se para o diálogo com os sindicatos e com os servidores. Em momento algum. Deixamos muito claro antes dos projetos serem remetidos para esta casa. Num segundo momento, estabelecemos que nós não faríamos nada de forma com regime de urgência, atropelado, sem que tivéssemos um debate profundo, a aferição dos dados através dos projetos, e acredito que todos os vereadores estão nesta linha de aferir os dados, fazerem com que os seus pareceres sejam técnicos, sejam pareceres responsáveis. Eu tenho dito isso quando questionam e, às vezes, comentam que os vereadores ainda não tiveram intimidade com esses projetos. Tenho dito que todos os vereadores, os 38 vereadores dessa casa, têm interesse em fazer a melhor análise possível. Só que a democracia não se ganha no grito. A democracia não se ganha através da violência. A democracia é voto, a democracia é diálogo, a democracia é responsabilidade. Então, quando eu faço esse desagravo a toda a Câmara se sentiu ofendida. É inviolável o mandato do vereador, é inviolável as ações do vereador. Todo vereador tem direito às suas ações enquanto seus mandatos lhe permitem a fala, ao voto, à expressão e à liberdade de escolha. Isso nós não podemos deixar que essa Câmara seja ofendida. Então, portanto, fica aqui este desabafo e esta fala para lamentar o dia de ontem. A noite de ontem fica para a história da Câmara como um fato muito negativo. Jamais esta Câmara quis e queremos o confronto. Jamais. Queremos o diálogo, queremos o confronto de ideias, queremos os debates e as proposições que são feitas através dos vereadores para debatermos o projeto e até aguardando as sugestões que venham a corroborar com os projetos. Esta é a verdadeira intenção da democracia. Então, portanto, fica aqui que nós não permitiremos que qualquer vereador seja ofendido de sua honra e principalmente da sua integridade. Então, aqui faço um apelo aos vereadores que nós continuemos esse diálogo franco e responsável. Senhor presidente, demais presentes,
Eu só gostaria de fazer um registro. Acho que nós, como representantes da população de Curitiba, temos a obrigação de sempre buscar uma postura de diálogo, uma postura de negociação, para que a gente possa atender as demandas da sociedade. Acredito que ontem, né, houve, por parte das servidoras e servidores, uma tentativa de buscar fazer com que os projetos vindos, né, da gestão municipal, de iniciativa do prefeito, minimamente possam, né, ser debatidos nessa casa e que eles possam ser ouvidos. Houve por parte da mesa, nós sabemos disso desde o início, né, a abertura para ouvir as entidades, ouvir os secretários, né? Mas eu acredito que nós estamos num momento onde nós vamos ter que nos posicionar. Nós temos projetos que ferem, eu vou usar uma palavra que para alguns pode parecer até muito forte, mas eu acredito que é nessa linha mesmo. Ferem de morte, né? Direitos dos servidores e servidoras. Então, eu acredito que cada um e cada uma de nós aqui, nesse momento, tem que buscar ao máximo, né, manter o diálogo. Nós sabemos que temos 12 projetos, isso não quer dizer, eu acho que há alguns projetos que são interessantes e que vêm em benefício da maioria da população. Cito, da taxa do lixo, acho que com adaptações para não prejudicar as populações, né, mais carentes, enfim, com menos condições de pagamento de mais uma taxa, né? Mas nós sabemos que há empresas, há uma série de empresas, inclusive elencadas, que nós não entendemos por que tem isenção da taxa de lixo. Assim como a questão do CADIM, né, que é um cadastro também, enfim, importante para a questão dos devedores. Então, acredito que alguns projetos vêm no sentido de atender a maioria da população. Mas há outros que vêm na contramão disso, né? E eu acho que cabe a cada um e cada uma de nós aqui buscar esclarecer, tirar todas as dúvidas. Mas eu vou mais além, eu acho que nós temos que fazer o pedido à gestão para retirar esses projetos. Eu acho que esses projetos não devem vir para a pauta, e eles não devem ser votados por essa casa. Ontem, tive a oportunidade, no grande expediente, de esclarecer o projeto que trata da alteração da LDO em relação ao déficit. Mostramos que há vários dados incompletos, incongruentes, que, na verdade, deslegitimam a iniciativa do prefeito, porque, ao invés de ele provar que há um déficit, ele prova que não tem controle nenhum de dados, que não há transparência nos dados do portal da transparência, ou que há grandes equívocos em relação ao projeto encaminhado pelo Executivo. Da mesma forma, o projeto de lei de responsabilidade fiscal, da mesma forma, o projeto que congela, né, todas as questões referentes à carreira dos servidores e altera a lei da database, limita os crescimentos. Eu acredito que nós não podemos colocar na pauta de votação esses projetos. Entendo, né, que o momento é difícil, mas até agora nós não temos dados que sejam coerentes, que nos mostrem quanto de fato há de déficit na Prefeitura de Curitiba. Como eu já disse, ontem nós apresentamos aqui o levantamento que nós fizemos em relação a isso, e não há minimamente condições de ter uma base sólida para votar um projeto de tamanha grandeza como esse. Então,
é um apelo que eu faço aqui aos colegas e vereadores e vereadoras, que nós não coloquemos na pauta esses projetos. 30 segundos, vereadora, pode concluir. Obrigada, vereador. Eu acho que nós temos aqui uma responsabilidade muito grande. E é muito complicada a postura do prefeito quando vai aos meios de comunicação em horário nobre e, na verdade, coloca a população contra os servidores públicos, que são eles que estão lá na ponta, garantindo atendimento, garantindo a política pública. Então, ninguém aqui está fazendo, apontando algo que seja errôneo. Nós estamos apontando para aquilo que é necessidade. Servidores valorizados terão, com certeza, toda a garantia de fazer um trabalho de qualidade. Já o fazem, em grande medida, a maior parte dos servidores, mesmo muitas vezes não tendo a garantia de seus direitos. Então, eu acredito que nós temos uma tarefa à frente e faço esse apelo. Eu acho que tanto as comissões por onde vai tramitar, como a presidência da Casa. Perfeito, vereadora. Presente horário destinado à liderança do Partido Movimento Democrático Brasileiro, PMDB. Sua digníssima líder, vereadora Noêmia Rocha. Bom dia, vereadores e vereadores. Obrigada, presidente, pelo espaço do PMDB de Guerra. Eu fiz uma solicitação das despesas, dos gastos de publicidade do então prefeito Rafael Greca, quando ele fez a propaganda vinculado à televisão, para ter uma noção, porque se fala que não tem dinheiro para nada, que não há recurso, que a prefeitura não sabe como fazer em relação aos seus orçamentos. E aí eu recebo, depois de 2 meses, nós fizemos o pedido dia 23 de março, estamos recebendo agora 10 de maio, recebendo agora, em maio, a informação da vinculação desse gasto de publicidade. R$1 milhão. R$1 milhão em propaganda do senhor prefeito e ainda falando mal do prefeito anterior. Isso precisamos avaliar. Vou fazer jus aqui à fala da professora que me antecedeu. Eu não tenho dificuldade nenhuma de votar favorável. Eu tenho maior liberdade de votação aqui nessa casa. Vou fazer um apelo aos senhores vereadores também. Avaliem, como vocês têm avaliado, com profundidade, os dados. É questão de matemática. Você não faz cálculo se você não tem um valor base, valor real. Então, caros vereadores, fiz um novo pedido dos encartes que foram distribuídos ontem. Houve ontem, saímos daqui 1h da manhã, quero valorizar o posicionamento do presidente dessa casa, em toda a negociação, ficamos juntos ali intermediando. Criticar os servidores por aquele posicionamento, teve algumas questões? Teve. Mas eu, vereadora, não consigo avaliar uma consequência quando se tem uma causa. A gente tem que avaliar essa causa. Quero também parabenizar a postura do presidente da comissão, que intermediou e que teve uma postura de não fazer uma comissão extraordinária durante toda a semana, o que deu uma tranquilidade aos servidores. Então, quero fazer aqui nessa casa, se colocar no lugar dos servidores. O prefeito municipal dessa cidade, Rafael Greca, ou ele não tem argumento, ou ele está sendo intransigente de não receber os sindicatos. Como é que você mexe na vida de 30 mil servidores sem uma prévia de uma conversação? Queria o quê? Que os servidores ficassem caladinhos? Não tem como. E aí, caros vereadores, se esse pacotaço passar,
sem um diálogo, sem uma conversação, apesar de que nós estamos esperançosos com a postura do presidente dessa casa e o presidente da Comissão de Legislação, de abrir um canal de conversação com o senhor prefeito. Ontem o presidente desta casa não conseguiu falar com o prefeito. E isso, num país de direito democrático, nos preocupa muito. A minha leitura enquanto vereadora, ele está tranquilo com esse projeto, o que não deveria estar. O mínimo que o prefeito municipal de Curitiba deveria fazer é abrir esse canal, que então o presidente Serginho do Posto está tentando abrir esse canal, ouvir esses sindicatos. Eles não estão requerendo nada que não lhes seja de direito, nada que não lhes seja de conquista. E aí tem uma reação que eu, particularmente, faria a mesma coisa. Ora, está mexendo com a minha vida. Aí, senhores vereadores, nós estamos aí prestes, se esse pacote passar da forma que está, sem conversação, sem diálogo, nós vamos encarar aí uma greve sem precedência. Foi anunciado já. Então, vereadores, gastar R$1 milhão numa propaganda de inserção, aí tem dinheiro, aí dá. Eu fiz agora a solicitação dos encartes, que a gente imagina que vai ser outro valor. Então, a senhora concluir, muito obrigada. Eles demoraram 2 meses para responder. Responderam. E eu estou trazendo a vocês R$1 milhão numa inserção, numa propaganda ainda que se fala do antigo prefeito, que eu acho desnecessário. Eu não fui base do prefeito Gustavo Frutti. Não fui. Mas eu acho desnecessário a postura. E aí a gente está aí buscando informação junto ao prefeito para que a gente tenha também saber o que exatamente está. Perfeito, vereadora. Obrigado. Concedemos a palavra ao bloco parlamentar PROS, PPS, PRP, PRB, PSDC, PTB, PV. Na ausência do vereador Hélio Verbinski, vice-líder Osias Moraes. 5 minutos, vereador. Tema livre. Bom dia a todos, nobres vereadores, presidente. Eu venho só lamentar o ocorrido de ontem. Ficamos até o dia de hoje com diálogo, sim, teve diálogo com a categoria, teve diálogo com todos que estavam ali, com a nossa comissão, mas é lamentável, não podemos, temos uma responsabilidade com toda Curitiba, somos responsáveis pela Curitiba, somos responsáveis também pelo setor que está reivindicando. Temos que pensar bem e não nos tornarmos refém, e nem medo, mas pela responsabilidade que temos, doutor Valmir, vereadores, com esta cidade. São 1.800.000 habitantes que esperam uma resposta dessa Câmara Municipal. É a saúde, é a educação, são vários outros setores que estão esperando de cada um de nós coragem, determinação, para que a nossa cidade não se torne refém e não se torne um caos, como se tornou muitas cidades. Então, pensem bem, avaliem e não nos tornamos refém. Obrigado. Presente horário destinado à liderança bloco parlamentar PSD, PTB, PSDB, PSC, PSB, PTN, PP, SD, PRDEM. Concedemos a palavra ao seu digníssimo líder, vereador Paulo Rinck. Quer corrigir? Bom dia, senhores vereadores. Minutinho, vereador, por favor. Ok. Considera, depois você bota mais 2 minutos, Serginho. Não. Agora. Peraí. Vai lá.
Bom dia, senhores vereadores. Não é de todo prazeroso subir à tribuna hoje como líder dos 25 vereadores do nosso bloco. Vim falar sobre o que aconteceu ontem. Senhor presidente, eu acho que nós temos a obrigação de mostrar firmeza desta casa. Primeiro, Noêmia, eu não preciso perguntar ao prefeito sobre o projeto, cabe aos vereadores analisarem os projetos da maneira correta. A vereadora Josete falou diálogo e argumentação, não invasão. São pontos totalmente diferentes. A gente está falando aqui ontem de agressão a alguns vereadores, senhor presidente, ontem, e eu que faço parte, sou líder dos 2 vereadores que foram agredidos ontem, me comunicaram essa questão, a vereadora Kátia, que já deu entrevista sobre o fato, vereador Colpani. Eu peço para aqueles vereadores, apoiados pelo seu líder, se quiserem fazer boletim de ocorrência, sintam-se à vontade de narrar os fatos que aconteceram ontem. Como falou o orador que me antecedeu, a gente está aqui para avaliar pontos técnicos, técnica legislativa, na qual a vereadora Josete ontem, na sessão plenária, deu uma aula para nós. Infelizmente, essa aula foi depois deturpada na questão de tentar ajudar os movimentos que tentaram entrar nessa casa, que sempre foram convidados para entrar. Esse que é o pior, presidente. Todo momento foram convidados para participar de reuniões, todo momento esta casa abriu diálogo. Se o prefeito não abriu, foi opção dele. Nós abrimos o diálogo a essa casa. Nós não temos que votar por pressão. Senhores vereadores dos blocos que permanecem, qual eu sou líder, 25 vereadores, nenhum deles vai votar acuado nessa casa. Vai votar com a sua opinião, ela sendo do prefeito ou dos servidores, mas vai votar tecnicamente. E é isso que eu estou tentando fazer como líder. Eu fiz meus questionamentos, senhor presidente, por escrito, estou conversando com algumas lideranças, e outro dia foi abordado fora desse plenário por um servidor da Guarda Municipal, o que ia buzinar na minha orelha. Eu falei, não, vamos conversar lá em cima na minha sala. Não, não posso entrar. Entrou comigo e conversei. Pira, isso é diálogo. Agora, fechar vereador aqui na Câmara Municipal, não. Aí nós vamos ter que ter os presidentes de comissão, lembro, o Tiago Ferro, doutor Valmir, e eu como presidente da Comissão de Serviço Público, não farei e não devemos fazer nenhuma reunião sem segurança necessária que atente à integridade física dos vereadores. Porque ontem, infelizmente, isso aconteceu. Então, eu peço ao senhor presidente, se não tivermos o apoio da Guarda Municipal, porque é um ponto interessado nessa questão, infelizmente, temos que pedir reforço da Polícia Militar para evitar, o que eu estou tentando falar aqui é evitar o confronto. Em nenhum momento nós estamos fugindo do diálogo, e todos são testemunhas dessa questão. O diálogo faz parte do plenário, nós somos o legislativo, não temos que perguntar opinião para o executivo, e sim fazer a nossa parte. Estudar os pontos que estão incorretos, dados incorretos, que nós sabemos que estão, temos que corrigi-los para fazer o cálculo certo, leis que talvez não precise nesse momento passar agora, e leis necessárias. Então, essa discussão no plenário, esse é o grande clamor de toda a população, talvez não só dos servidores públicos, mas nós administramos a cidade de Curitiba nesse momento. E nós temos que ver o que é correto, o que é ilegal, temos que barrar, fazer as emendas, se possível, coletivas, senhor presidente. Eu estou pedindo informações sobre o Curitiba Prev, sobre a questão do imposto, do ITBI, pedi por escrito, não estou fazendo alarde, não é discute, não é você ficar fazendo opinião pública jogando contra os vereadores ou os vereadores contra os servidores. Não é isso que estamos na nossa casa. Nós estamos para legislar com responsabilidade, não ser ameaçados com agressões tanto verbais quanto físicas que aconteceram ontem. Por isso, reintegro, eu, graças a Deus, não estava nessa reunião ontem, porque eu nunca tomei um tapa na cara e fiquei quieto. Isso é inadmissível, um vereador saindo da sessão plenária, do trabalho dele, dentro da Câmara Municipal, e tomar um tapa na cara ou ser cuspida, como a vereadora Kátia foi cuspida na cara ontem na saída. A todos os sindicatos, meu gabinete está aberto para conversar. Para conversar. Agora, nenhum vereador deve vir aqui e se sentir ameaçado em votar. Nem que a gente não faça as votações aqui em plenário, tivemos que cercar a Câmara Municipal para fazer as votações, corretas ou não. Isso nós discutiremos aqui, com argumentos técnicos, como a Josete fez, não pedindo autorização no âmbito do prefeito. Essa casa, ela tem sua moralidade, ela tem sua integridade, e há muito tempo a gente saiu da página policial, graças a Deus. Então, não vamos voltar à página policial por confrontos desnecessários. Vamos dialogar.
é o que a Josete começou a falar dela aqui. Dialogar, não agressão ou coação. Então vem aqui a minha veemência contra esses fatos de ontem. Peço aos 2 vereadores que foram agredidos ontem que formalizem, porque dados são para ser formalizados. Não temos como identificar, se tiver alguém que tenha imagem de ontem que possa cooperar para a própria inteligência da polícia. Se não tiver, os vereadores sabem o que aconteceu, não estão fazendo factoides. Infelizmente, nós temos que banir essas questões. Diálogo, sim. Coação, não. Essa é a palavra do que fala do líder de 25 vereadores. Vereador. Presente horário destinado à liderança do governo, vereador Pia Petrocello. Bom dia a todos. Eu quero iniciar minha fala pedindo desculpas a vocês, meninas, a vocês, assessores, os vereadores. Vocês merecem realmente uma salva de palmas porque ficaram ontem em cárcere privado. Vocês representam com orgulho os vereadores de vocês. Vocês foram ameaçados, vocês foram achincalhados, vocês foram presos, vocês foram detidos e vocês foram coagidos. A tirania dos sindicatos não há de prevalecer nesse país. Existe um voto chamado voto sufrágio universal, o direito ao voto, à urna, e no Brasil, professora Josete, do sorriso largo e dos defensores do cárcere privado de ontem, lhe digo, se não nos quiserem aqui, ganhem a eleição. Vão para as urnas e ganhem as eleições. Participem da democracia, se coloquem como representantes e ganhem a eleição. Porque aqui é a casa do povo, de quem ganhou a eleição e de quem disputou. Quem não disputou, não tem direito à palavra. Quem não disputou, senhor presidente, quero direito a segurar da minha palavra. Quem não disputou, não pode fazer o que fez ontem. Colocaram vereadores em cárcere privado. A mais baixa e sorrateira forma de discussão. A mais baixa forma, nem no Império Romano trancavam as pessoas no Coliseu. Aliás, lá eles não trancavam, devoravam as pessoas através dos animais. E lamentavelmente, ontem, Peço a gentileza para não se manifestar. lamentavelmente ontem, o que nós vimos, doutor Volmir, foi um ato criminoso. Foi um ato previsto no Código Penal chamado cárcere privado. Não importa, senhor presidente, eu gostaria Só peço ao VEC, por gentileza, que não interrompa o vereador. O senhor ganha a eleição e venha falar. O senhor ganha a eleição e venha falar. Não precisa se manifestar. Por gentileza. Por gentileza. Por gentileza. O senhor não é vereador. Ganha a eleição. Dispute a eleição. E aí sim, o senhor terá direito a vir falar. Aqui é a casa de quem ganhou a eleição, de quem disputou, de quem tem representante lá fora. Não do grito, não do escândalo, não do cárcere privado. Eu quero deixar claro aos senhores vereadores, essa é a casa da democracia, sim. Nós mantivemos o diálogo o tempo inteiro. O Paulo Henrique tem razão. O Paulo Henrique tem toda a razão. Nós mantivemos a palavra o tempo inteiro. Ontem o diálogo, nós dialogamos, Sérgio. Agora, nós não vamos aceitar que prendam vereadores e assessores que não puderam ontem buscar seus filhos na escola, que não puderam ontem ir para a faculdade, porque alguns trancaram os vereadores aqui dentro. Todos nós temos que repudiar isso, de direita, de esquerda, de centro, de lado, do que for.
Isso foi um atentado à democracia legítima deste parlamento. Isso foi um atentado à cidade de Curitiba, porque nós juntos aqui ganhamos e disputamos uma eleição. Se não gostem de nós, têm o direito daqui 4 anos de irem para as urnas e nos tirarem. Este é o direito sagrado da população. Não manter em cárcere privado servidores, assessores, meninas de 21 anos, 22 anos, com a porta trancada, com o cadeado trancado. Aqui não. Aqui não tem bandido. Aqui tem gente séria, eu sei disso. Nós vamos lutar pelos nossos direitos da fala, pelo direito à ação, pelo direito, Volmir, da tua consistência, da tua comissão, se manter em pé, porque Vossa Excelência ganhou a eleição também. Para concluir, eu quero deixar claro a minha indignação. Vereadora Kátia, vereador Copani, vereador Volmir, os vereadores que foram agredidos, não vai ficar assim. Não vamos deixar isso acontecer. Mikalovski, obrigado por ter estado conosco ontem aqui. Fiquei negociando. Veja que cúmulo chegamos. Eu no meu gabinete negociando com o secretário de Segurança, falando com o nosso secretário Mesquita. Porque os vereadores e os servidores estavam em cárcere. É tipificado no Código Penal. Lamento, porque ontem foi o pior ato que eles podiam cometer. Para registro a casa, senhor presidente. Vereador Mauro Bobato. Só queria louvar a atuação, eu não vou entrar nessa seara, mas só queria louvar a atuação do pessoal da segurança da casa. Atuaram de forma coerente, fazendo o seu trabalho, tentando tensionar, e os demais servidores que estavam aqui, tentando fazer seu trabalho. A gente tem que respeitar os servidores, a busca, mas a maneira que fizeram, perderam completamente a mão. Não tenho como ficar argumentando, mas só registrar, louvar a atuação do pessoal da segurança da casa. Perfeito.